A Bíblia é o livro mais distribuído em todo o mundo. 90% da população possui um exemplar dela completa ou em partes. Mas quantas pessoas compreendem o maior livro cristão de todos os tempos? Para facilitar o entendimento da Bíblia, uma nova tradução em português foi publicada e está disponível ao público. Conheça melhor a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, edição revisada de 2015. Você já se pegou lendo a Bíblia e no meio do texto surge uma palavra estranha, com a tradução complexa? Muitas palavras. Tem vários que são difíceis mesmo da gente entender, viu? Muitas palavras a gente não entende, mas tem outras pessoas que já a gente não entende, procura outra para saber. A Bíblia é um dos livros mais conhecidos do planeta. Já foi traduzido em mais de 100 idiomas. A maioria das traduções feitas para a língua portuguesa carrega essa linguagem mais antiga e muito difícil de interpretar. Desde março deste ano, chegou ao país uma nova versão do livro. O idioma, ele sofre mudanças, né? A língua, ela sofre mudanças com o passar do tempo. Essa tradução revisada, ela teve esse objetivo de esclarecer, fazendo com que as pessoas entendam, numa linguagem mais moderna, os termos usados lá no passado, sem trocar absolutamente o sentido, né? Nós podemos ver aqui num exemplo de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,18, onde ele usa essa expressão, fugir da fornicação. Então, algumas pessoas leem essa palavra, mas não entendem. Sabe que é alguma coisa que denota talvez algo ruim, mas não entende o significado. Nessa tradução revisada, esse versículo diz assim, olha, fujam da imoralidade sexual. Aí ficou mais fácil de compreender o que significa fornicação. Então, a pessoa não vai precisar consultar essa palavra, talvez, no dicionário. Ela já entende. Moralidade sexual, as pessoas já entendem do que a Bíblia está falando. Claudineia testou a leitura da Nova Bíblia. Tudo que a tua mão achar para fazer, faze-o com o próprio poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, o lugar para onde vais. Tem algumas palavras aqui que deixam assim a gente em dúvida, né? Por exemplo? Como, por exemplo, a palavra Seol. Tudo que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Agora ficou mais claro, né? Quer dizer que é sepultura. Para este professor, a atualização dos textos é importante porque adequa às mudanças que o tempo trouxe ao idioma. Nosso português, ele tem uma origem latina, tem o português de Portugal, tem o português do Brasil. E, obviamente, a Bíblia, como um livro bem antigo, ela traz, então, expressões daquele período, como o uso, por exemplo, de vós. Nós já não usamos vós, por exemplo, né? Assim, é um pronome que se usa apenas em textos oficiais, como na Bíblia, na tradução mais antiga da Bíblia, ainda traz vós. E hoje nós usamos você, né? Por exemplo, vós me, você. Então, a língua, ela vive, ela vai mudando e essas adequações, por vezes, elas são necessárias para uma melhor compreensão. Outra novidade é um pequeno dicionário bíblico que a Bíblia traz. Exato, ela tem um glossário aqui no final, onde a pessoa, ela mesma pode consultar algumas palavras que não podem ser traduzidas na Bíblia, como, por exemplo, fariseus. Então, Jesus muitas vezes condenou os fariseus. Talvez alguém pergunte assim, mas o que é um fariseu? Então, quando você recorre a esse glossário, a palavra fariseu, ela se encontra aqui e a explicação é assim, destacada seita religiosa do judaísmo no primeiro século era comum. Então, para aquelas pessoas era fácil entender o que era essa expressão. Para nós hoje talvez não seja tão simples, aqui já explica. É fazer com que a pessoa, ela tire proveito, goste da leitura, e entenda o significado. Porque muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia para ler, aí começam a ler, não entendem e desistem. Então, a finalidade dessa tradução é isso, ajudar as pessoas a entenderem esse livro maravilhoso que Deus deixou para a humanidade. Para adquirir um exemplar dessa tradução, você pode entrar em contato com as Testemunhas de Jeová pelo site
www.jw.org e solicitar a sua Bíblia.